tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples também, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Muito bom dia. Muito bom dia. Avisa todo mundo que já começou. Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja muito bem. Convida aí as tuas queridas. Muita gente aí para participar dessa grande mesa aí que tem bastante espaço disponível, porque tem lugar nessa mesa, sim, essa comunidade linda aí que Deus está fazendo crescer, né? Para a gente aprender da palavra e aplicar nesse ordinário que é essa vida cotidiana nossa, né? Hoje a gente vai encerrar essa série, né? O último episódio aí da parábola do semeador, né? Hoje nós vamos tratar sobre a semente que cai na terra boa, né? No solo fértil, aleluia, né? Então, pega aí tudo que você precisa, por favor. Se você precisa ir no banheiro, vai rapidinho. Traz teu café, traz água, papel, caneta, guardanapo. Deixa tudo aí, porque esse último episódio aqui tá poderoso. Tá sensacional, né? Porque a palavra de Deus é boa. E hoje, de fato, né? Realmente está especial. Hoje está especial, tá demais, né? Então vamos lá, não perder tempo, né? Vamos seguir aqui porque realmente tem muita coisa para falar e eu quero que você realmente aproveite cada segundo, amém? Fica comigo, por favor. É importante isso aqui para tua vida espiritual. Amém? Vem comigo, vem. Vamos lá. Aqui, ó. Então vamos continuar. Hoje a semente caiu na terra boa. E o que a terra boa representa? O terreno do Espírito. O Espírito. Amém? Bem. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita. 100 por 1. Lucas 8:8. Chegou então o terreno tão esperado, a terra boa. Só que guarda esse teu sorriso aí, porque para ter essa terra boa, dá muito trabalho. Está bem distante dos outros que acabamos de ler nos dias anteriores. Porque para ter essa terra boa aí, precisa cultivar, precisa tratar, não é bem assim, papo. Os outros terrenos, deixa de qualquer jeito, mas um solo fértil, ele é bem tratado, ele é bem cuidado, é ou não é? O preparo de um excelente solo exige que se permita realmente um bom cuidado, né? E em nós, o solo precisa ser rasgado. Certamente, essa terra não nasceu preparada, mas ela foi mexida e aprontada por alguém que sabe manejar com maestria as ferramentas. E as ferramentas corretas, tá? É o que a presença do Espírito Santo faz em nós, na terra do nosso coração. Eu amo um texto bíblico no qual o Senhor afirma que não sente falta do templo de Salomão, mas tem saudade da tenda caída de Davi. Lá em Atos 15:16. E essa tenda caída de Davi aponta para mim e para você. Nós somos a tenda caída de Davi. E eu acho lindo se referir a isso. Somos simples, pequenas, mas carregamos uma preciosidade de valor inestimável. Deus é especialista em guardar tesouros em vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso,
e sim do conteúdo, do que é colocado ali dentro. Foi essa a mesma experiência do jumentinho, né? Que carregou Jesus na entrada triunfal a Jerusalém. Os aplausos, os gritos de hosana não foram para o animal, mas para quem era transportado no animal. Não se trata de quem somos, do material que somos feitas, até porque a nossa composição é barro ou não é? Mas sim de quem está dentro de nós, de quem carregamos. A terra boa guarda certa semelhança com essa imagem, pois também recebe um conteúdo divino, a semente. Se você permitir, o arado passará no solo do seu coração e depois você não vai poder dizer que não foi avisado, porque o arado é aquela ferramenta com garras. Você conhece o arado? Aquela ferramenta que é usada ali para os agricultores cuidarem da terra. Ela abre os sulcos da terra. Eu acho que é tipo um ancinho, sabe? A fim de preparar a terra para ser cultivada e receber as sementes. Estou falando de terrenos de grandes proporções. Não sei se você já viu um terreno cultivado, mas eu acredito que sim. Isso me faz pensar que a terra boa é também um ambiente organizado, pois Deus age com o intuito de estabelecer a ordem. Antes de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus pediu à multidão, composta de mais de 5.000 pessoas, que se assentassem em grupos de 100 e 50. Igualmente, alguns milagres só terão espaço para acontecer se permitirmos que Deus organize o nosso interior. Você entende? A terra boa, após passar por esse processo do arado, recebe a semente de forma sistematizada e ordenada, cujo resultado vai ser surpreendente. Tal disposição também flui da Trindade, que apesar dessa faceta criativa, age sempre pautada pela ordenação das coisas. São elas que organizam os nossos sentimentos e pensamentos e trazem equilíbrio à nossa natureza. Estabelecem justiça e verdade em nossos dias. Colocam ordem em nosso interior e nos alinham com os prumos do céu. Não é mérito, é graça. Graça de Deus. É graça de Deus. E é isso que Deus deseja fazer em nós, trabalhar na nossa terra. Não podemos fugir desse preparo, sabe? De deixar Deus mexer na nossa terra. Se nós formos o solo fértil. Agora que você já aprendeu sobre os 4 tipos de solos, eu quero fazer um layout isso aqui para você. O lavrador é quem leva a mensagem. É o pastor que prega nos cultos ao domingo. É quem trouxe a mensagem para você. É você que vai levar a mensagem para alguém. As sementes é a palavra de Deus. E agora eu quero saber que tipo de solo é você. Que tipo de solo é você? Você é o solo da beira do caminho? Que a multidão passa e não está nem aí. Você é o solo que fica disponível para as aves vir comer?
Você é o solo que até recebe a palavra com alegria, mas na primeira aprovação desiste? É o solo rochoso? Ou você é o solo com espinho, que até aceita a palavra, vai no culto, ora, busca, mas as riquezas desse mundo, as inquietações, as preocupações dominam você. Aí chega um momento que eu vou se dar, eu faço se dar, porque a minha agenda particular está muito cheia. Ou você é a terra boa? A tua resposta é o teu solo. Que solo você é? Essa parábola, ela é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. Eu trouxe para você na versão, na lente, na ótica de Lucas, mas agora eu vou finalizar na versão aqui de Mateus. Escute. Jesus conta a parábola. Depois que ele contou, os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem. Nem entendem. Cumpre-se de modo a profecia de Isaías. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. E, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem e seus ouvidos que ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não poderão. Escute, os discípulos vieram e lhe perguntaram. Jesus contou essa parábola para todos que estavam ali. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor, discípulos de uma grande multidão. Mas os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas? Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus. E foi para eles que ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos dos céus. Para aquele grupo, eles iam entender a linguagem dos céus. Jesus ia continuar falando sobre parábolas, porque os mistérios de Deus, para quem entende, não é mistério. É uma analogia que Jesus usava, era a linguagem do real com uma história. É o que eu te falei. O lavrador é a pessoa que leva a mensagem. A semente é a resposta, né? A palavra de Deus, o solo é a resposta. Que solo você é? Você compreendeu? Então você faz parte daqueles que entendem. Você faz parte dos que realmente ouvem, dos que entendem o mistério. Você já tentou pregar a palavra de Deus para alguém que não entende o que você está falando? Você insiste, parece que você está falando de algo assim fora. Você tem que falar várias vezes, parece que você está falando de uma fantasia. A pessoa não entende. Outras têm um coração endurecido, resistem, são piores que ateu. Porque nem todos vão compreender.
Na época de Jesus, isso aqui já acontecia, querida. Os fariseus diziam que ele era mago, feiticeiro. E lá ele já fazia parábolas. Todos ouviram, mas nem todos compreenderam. Porque esses mistérios, esses segredos, só é permitido a vocês. Você está percebendo que só vai compreender essa mensagem quem fazer parte desse grupo? Eu e você. Aleluia. Eu quis vir até aqui para você ver o quão maravilhoso é tudo isso. Sobre a parábola, sobre a terra, que terra você é? Seja o solo fértil, que a palavra realmente faz morada, e depois ele sai ainda a fazer a plantação, né? Sai espalhar. Ele não fica só com ele, com a boa notícia, né? Ele sai espalhar. E o discípulo, ele ainda foi lá e voltou. Por que tu só explica sobre parábola? Porque quem me segue, quem nega a si mesmo, quem vem após mim, quem renuncia, entende o que eu falo. Sabe que não é só nessa vida. Sabe que eu tenho um reino fora daqui. Sabe que eu sou rei. Entende o que eu falo. Sabe que eu explico sobre analogias, né? Entre histórias e o mundo real. Conhece a minha linguagem. Muitos ouvirão e não entenderão. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, que muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Depois de ele explicar aos discípulos por que ele fala sobre parábolas, agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador. Ele dá explicação sobre a parábola. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Por isso que fica no caminho. Pode pisotear, pássaro pode comer, tô nem aí. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. E as que caíram em solo fértil, eu e você, representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aí ele encerra essa parábola e em seguida já vem a parábola do trigo e do joio. Isso tudo está dentro da parábola do semeador. Quanta riqueza, quanto ensinamento. Era isso que eu tinha preparado para você. Que solo você é?
Não se esqueça que sempre o Senhor está disposto a fazer uma transformação em nós, desde que nós desejamos. Desde que nós desejamos. O Senhor está sempre disposto a nos tocar, a nos transformar. Quem o conhece, reconhece a sua voz. Nós fazemos parte do rebanho de Cristo. Nós entendemos quando Ele nos chama, nós entendemos a sua linguagem. Nós fazemos parte desse grupo de pessoas que entendem quando Ele fala. Amém, queridas? Que realmente nós sejamos felizes, porém são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, porque me ouvem. E a preocupação do Senhor foi tão grande que ele, agora, ouça a explicação da parábola. Ouça. Amém? Que essa palavra realmente alcance o teu coração. Que essa palavra fale ao teu coração. Se fez sentido para você, envia para alguma querida. Né? Envia para alguma querida que precisa ser alcançada, que precisa se tornar esse solo fértil, que faz parte desses discípulos, né, que vão entender a linguagem de Jesus, que entendem o mistério do reino. Aleluia. Um beijo no teu coração, que o Espírito Santo te convença da verdade, da justiça e do juízo. Tenha um excelente final de semana na presença de Deus. E a gente se encontra aqui na segunda-feira, né? Com mais uma semana de devocional com um tema aí diferente. E se Deus assim o permitir e quiser, né? Tudo é por Ele, para Ele e para Ele. Por Ele, para Ele, por Ele, né? Da vontade dEle. Um beijo no teu coração, fica com Deus. E Deus é bom, queridas. Até quando aparentemente as coisas não são como gostaríamos, Ele ainda continua sendo bom. E nós somos o solo fértil e transbordante. Amém? Louvor? Você quer louvor? Tá. Que me encontrou. O pão de Deus, Ele é o Messias, meu Salvador. Aleluia. Dá o like. Por favor, tu pode dar o like aqui. Dispara esse vídeo. Vamos fazer o nome de Jesus ser conhecido, queridas, até os confins da terra. Um beijo no teu coração. O pão de Deus. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu botando.